outras turmas, porque eu não estou dando, por exemplo, as turmas da manhã, né? Eu já mando já só a aula gravada para eles. Vocês são o único que tem ao vivo, ou seja, são privilegiados. Privilegiados. Vamos lá, galera. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje é a continuação. Toda sexta-feira a gente vai ter esse encontro, esse horário. A não sei que aconteça alguma coisa, ficar doente, alguma coisa assim, mas esperamos que não, né? E aí, toda aula vocês vão receber uma apostila. E vocês têm exatamente uma semana, de uma sexta para outra, para mandar por e-mail. Perguntas frequentes que os alunos fazem. Pode tirar foto, resolver no caderno? Pode. Só não pode mandar para o celular, porque no meu celular tem mais de 100 conversas. Então, se mandar, todos os alunos mandarem, como eu fiz ano passado, eu me lasquei, porque eu não podia apagar, meu celular enchia de coisa. É melhor mandar por e-mail, que lá eu dou logo baixa, tá? E aí eu vou dar baixa hoje, porque quando faz uma semana. Hoje eu vou ver quem fez lá o trabalho, tá? E aí vocês podem fazer. Vocês repararam que eu resolvi algumas questões da apostila aqui na aula. Então, quem perdeu a aula pode olhar depois a resolução. Já vou resolver metade da apostila na aula com vocês. Vai ficar só 5. Não que vocês não tenham que fazer as 10, vocês têm que fazer todas. Só que metade eu vou resolver aqui. A outra metade vocês vão correr atrás. Tá bom? Então, eu vou apresentar aqui para vocês o slide. Vamos iniciar aqui a nossa aula sobre espelho plano. Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem que pode falar à vontade aí, tá? Beleza? Apareceu aí, né, minha tela para vocês, espelho plano? Apareceu. Apareceu. Tranquilo. Então, o espelho plano, eu acredito que todos vocês têm em casa um espelho plano, né? Ou pequeno, ou na parede do banheiro, todo mundo tem um espelho plano aqui. Qual é a definição desse tal de espelho plano aqui, né? É uma superfície lisa, polida, com alto poder refletor. Dos fenômenos que a gente viu lá, luminosos, o principal que ocorre aqui é o da reflexão. A luz bate na superfície do espelho e retorna para o meio de origem, tá? Então, ocorre a reflexão regular aqui da luz, tá? Então, vamos lá. As leis da reflexão. Quais são as leis da reflexão? São 2 leis, né? Repara o seguinte, aqui eu tenho um espelho, o espelho é representado desse jeito que você está vendo aí, ó, essa linha aqui horizontal. E esses 3 tracinhos, esses 4 tracinhos aqui, representam a parte de trás, ou seja, a parte que não reflete a luz. Então, isso aqui é um espelho deitado, por exemplo, em cima de uma mesa para cima, tá? E aí eu vou focar nele com o laser. Eu tenho R, que eu vou chamar de raio incidente, é a luz do laser que bateu no espelho. Eu tenho R', que vai ser o raio refletido, tá? Então, eu tenho o raio incidente, que é o raio que chegou, e eu tenho o raio refletido, tudo bem? Que é o raio que saiu do espelho, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Vamos lá. Continuando aqui. Estou olhando aqui meu celular, tá? Então, o raio incidente é a luz que chega no espelho e R' é o raio refletido. Repara o seguinte, tem uma linha imaginária aqui, né, que corta o espelho aqui, formando um ângulo de 90 graus. Essa linha tu vai chamar de reta normal, tá? Então, esse N a gente chama reta normal no ponto I, no ponto de incidência. Então, ela está formando 90 graus aqui com o espelho, exatamente no ponto em que o raio incidente chegou. Então, repare que essa normal, ela divide o raio incidente e o raio refletido em 2 ângulos, o I e o R, tá? Esse I chama-se ângulo de incidência, ou seja, é o ângulo que o raio incidente, que o raio que chegou no espelho, ele está formando com essa normal aqui. Essa normal, ela é imaginária, tá? Ela não existe. Então, tá. Então, o I seria o raio incidente. E R é o raio refletido, ou seja, é o ângulo que o raio refletido forma com a normal. Então, eu tenho 2 ângulos, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, tá? Tudo bem? Quem é o ângulo de incidência? O ângulo formado pelo raio que chegou e com a normal. Quem é o ângulo de reflexão? É o ângulo formado pelo raio refletido e pela normal. Beleza? Tranquilo aí? Deu para entender isso aí, gente? Deu, professor. Deu. Tranquilo? Tá.
Então, vamos continuar. Quais são as leis da reflexão, professor? As leis da reflexão. A primeira lei diz o seguinte: o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, eles estão contidos no mesmo plano. Eles são coplanares. Deixa eu ver se vocês entendem isso aí que eu estou falando. Olha lá. O que quer dizer? Vou fazer bem aqui para vocês. Olha lá. Imagina o seguinte. Vou pintar isso aqui, ó. Eu vi num livro assim, eu achei bacana como o cara fez. Ó. Então, isso aqui é um plano, olha. Se eu pintar esse plano aqui, dá para entender aquela lei lá que eu falei. Repara que esse cara aqui, a normal e o raio refletido, eles estão todos encostados nesse plano, como se fosse uma folha de papel em pé aqui, ó. Então, se esse R está nesse plano, a normal está nesse plano, e o R' também está nesse plano. Então, está todo mundo nesse plano aqui. E não podem estar separados, tem na mesma direção, esse raio aqui, essa normal e o R'. Essa lei, ela é chamada de... ele diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, eles são coplanares. Eles estão no mesmo plano, tá? A segunda lei, ela é mais fácil ainda. Ela diz o seguinte, que em toda reflexão, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. Então, vocês viram lá que sofreram... O ângulo aqui, ele sofreu, o raio sofreu uma reflexão e formaram dois ângulos, o I e o R. A segunda lei da reflexão diz que esses caras são sempre iguais. Se esse ângulo I valer, por exemplo, 30 graus, o R vale 30. Se esse ângulo I formar 45 graus com a normal, o raio refletido vai formar 45 graus com a normal. Então, o I e o R são sempre iguais, tá? São sempre iguais esses dois caras aqui, ó. Tudo bem? Então, essas são as duas leis aí. Primeiro, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão contidos no mesmo plano. E a segunda lei é que o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. Tá? Bom, agora vamos formar as imagens lá, né? Eu posso ter um ponto na frente do espelho, eu posso ter um corpo extenso. Vamos primeiro ver como é que a gente forma a imagem de um ponto. Uma bola de ping-pong na frente do espelho, tá? Tudo bem? Então, aqui eu estou mostrando para ti que essa parte de trás, a parte de baixo aqui, onde está pintado esses traços, ela não reflete a costa do espelho. A parte que reflete a luz é a parte de cima aqui. Então, eu tenho um ponto P aqui, e a partir desse ponto, né, um ponto luminoso ou iluminado, que vai ser colocado na frente do espelho, eu vou traçar dois raios de luz aí, olha lá, tá? Estou traçando o raio I e o raio J. Quantos raios de luz saem desse ponto, se tu botar uma bola lá na frente do espelho? Vão sair infinitos raios de luz, né? Qualquer corpo que esteja iluminado lá, ele vai mandar vários raios de luz para o espelho. Só que a gente, para simplificar nossa análise, eu vou usar só dois, para ficar fácil para você entender. Então, eu tenho dois raios de luz que estão partindo dessa bolinha, e estão atingindo o espelho. É claro que esses raios eles vão ser refletidos. Eles vão bater no espelho e vão subir aí. Tá? Então, PI e PJ são raios de luz que incidem no espelho. Aí, quando esses caras forem refletidos, você vai perceber o seguinte aí, ó. A gente vai aplicar aquelas leis da reflexão que vimos. O raio incidente, a normal e o raio refletido estão no mesmo plano. E o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Esse é o principal, tá? Então, quando esse cara bateu aqui, se eu traçar aquela linha imaginária que eu chamei de normal, vocês lembram agora? Tracei a normal, né? Eu vou ter dois ângulos. Eu vou ter o I aqui, ó. E eu vou ter o R aqui, olha lá. Esses caras são iguais. Da mesma forma, esse outro raio aqui, ó. Se eu traçar essa linha aí imaginária, eu vou ter o ângulo de incidência e eu vou ter o ângulo de reflexão, olha lá. Esses ângulos são sempre iguais. Tudo bem? Tá. Agora, repare que esses raios refletidos aqui na frente, eles não vão se encontrar, eles estão abrindo, olha. Se eu prolongar, esse cara está indo para cá, esse cara está indo para cá. Eles não vão se encontrar. O que eu vou fazer para esses caras se encontrarem? Eu tenho que prolongar eles aqui atrás do espelho. Olha. Prolongar a direção que eles têm. Se a gente fizer isso, olha aqui. Repare que aqui na frente eles não vão se encontrar. Mas o prolongamento deles atrás do espelho, eles se cruzam nesse ponto que eu estou chamando de P'. Então, você, quando olha para um espelho, você não vê a imagem na frente do teu lado, você vê a imagem atrás do espelho, não é verdade? Né?
Então, o que a gente está vendo é a imagem desse ponto aqui, que foi refletida no espelho. Como essa imagem ela se formou atrás do espelho, ela é feita por prolongamentos, a gente vai dizer que essa imagem ela é uma imagem virtual. O que é uma imagem virtual, professor? É aquela imagem que se forma por prolongamentos atrás do espelho. Quando eu olho para o espelho, é como se tivesse lá atrás dele, aquela imagem, né? Aí essa imagem é chamada de virtual. Tudo bem? Outra coisa que você deve perceber na imagem é o seguinte, se esse objeto aqui, esse ponto P, se ele tiver a uma distância de 1 metro do espelho, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Se ele tiver uma distância de 1 metro do espelho, essa imagem lá atrás, ela vai se formar a mesma distância que o objeto está. Ou seja, se o objeto está a 1 metro, a imagem se forma a 1 metro também do espelho. Por isso eu digo que o objeto e a imagem eles são simétricos em relação ao espelho, ou seja, a distância do objeto para o espelho, ela é igual à distância da imagem para o espelho. Tá? Tudo bem? Então, a distância do objeto para o espelho, ela é igual à distância da imagem para o espelho. Tranquilo isso aí? Estão entendendo aí, gente, o que eu estou falando? Estou entendendo. Tranquilo? Então, é assim que a gente enxerga um objeto pequeno no espelho. Eu tenho o objeto, esse objeto é representado pelo P, eu tenho a imagem que é representada por P'. Tá? Tudo bem? O objeto e a imagem. Tá. Aí o objeto ele é real, porque ele está na frente do espelho, e a imagem eu digo que ela é virtual, porque ela está atrás do espelho. Tudo que tiver na frente do espelho eu vou chamar de real. Tudo que tiver atrás do espelho eu vou chamar de virtual. Tranquilo aí? Esse que seria atrás do espelho é o reflexo, digamos. É o reflexo, é a imagem que tu vê, exatamente. Tá, Isso. certo. Tá? Aí toda vez que formar atrás tu vai chamar de virtual. Vamos lá. Então olha lá, os prolongamentos dos raios refletidos interceptam um ponto P'. Professor, tem gente que está querendo entrar na aula, me mandando Na aula? mensagem. Eu autorizei aqui pelo celular. Fala para entrar de novo aí para ver. Pede para sair e tentar de novo aí. Espera aí. Cadê? E quando tem alguém, aparece aqui, ó. O problema é que a gente marca 3 horas a aula, 3h15, né? O pessoal quer entrar 3h30. Aí tem que sair de lá do slide para esperar que o cara entrar para autorizar aí. É por isso que é bom mandar um e-mail. Pelo e-mail não vai ter esse problema, né? O aluno entra direto. Porra. Cadê a pessoa? Continua. Qualquer coisa, se aparecer de novo. Aparecer. É porque quando aparece aqui para mim, alguns eu autorizei tocando direto no celular aqui. Ah, tá. Eu estou no celular, por isso que eu estou com esse fone de ouvido aqui. Eu estou com 2 telas aqui. Eu estou no celular para ver se vocês mandam mensagem. E eu estou nessa tela do meu notebook aí. Tá? E quando eu estou na tela do notebook, o que eu estou vendo é exatamente o que vocês estão vendo aí, essa telona aí. Então não aparece mensagem, não aparece nada para mim. Então é melhor eu estar com o celular, porque aqui eu tenho 2 canais. Qualquer coisa que vocês falem ou façam aí, dá para mim ver por aqui pelas mensagens, se alguém quiser falar comigo por aqui. Então vamos lá, galera. Onde eu estava aqui, né? Ponto objeto, ponto imagem. Os prolongamentos dos raios se interceptam aqui atrás. Então, forma-se uma imagem virtual que eu falei, tá bom? Beleza. Então, a construção da imagem é assim. Vamos ver mais uma vez aí. O espelho, né? O objeto. O objeto, ele vai traçar, no mínimo, 2 raios em relação ao espelho, tá? E aí, esses raios, eles vão ser refletidos pelo espelho. Quando eles são refletidos, o que acontece? A imagem se forma lá atrás. Então, eu tenho um objeto real na frente e uma imagem virtual atrás do espelho, que é formada por prolongamentos. Tudo bem? Tá? Então, se o objeto é real, eu vou dizer que a imagem ela é virtual. E vice-versa. Eu posso ter também um objeto real, aliás, um objeto virtual e uma imagem real. É o caso que a gente vai ver agora. Se eu trocar de lugar, se a imagem se formar na frente do espelho, que não é comum para vocês, né? Aí o objeto tem que ser virtual, tem que estar lá atrás. A gente vai ver como isso é possível depois. Tá? O que vocês têm que saber daí, disso que eu expliquei até agora? É que objeto e imagem, eles têm naturezas opostas. Quando um é real, o outro é virtual. Geralmente, quando você se olha na frente do espelho, né, 99% das vezes, é o objeto que é real e a imagem se forma atrás do espelho, ou seja, a imagem ela é virtual. Então, quando o objeto é real, a imagem vai ser
virtual. Tá? Vamos lá. Isso eu mostrei para vocês de um ponto pequeno, de um ponto material. Mas é claro que a gente não é um ponto material. O ser humano tem vários pontos, tem infinitos pontos. Então, como seria a imagem de um objeto extenso na frente de um espelho? Se eu colocasse uma pessoa, né? Ou isso aí, olha lá. Tem aí um T, acho que é um T, né? Um T meio torto aí. Como é que eu construiria a imagem desse cara no espelho? É bem fácil. Tu vai pegar, vai marcar 3 pontos nele. Nesse caso é porque tem 3 pontos. Se for outro objeto que tiver mais pontos, tu marca. Então, tu marca aqui, olha, o ponto A, tá vendo aqui? Aí bem aqui em cima o ponto B, tá vendo? E bem aqui o ponto C. Aí o que você vai fazer para construir a imagem de um corpo extenso? Esse ponto A, ele tá quantos quadradinhos aqui do espelho? Vamos contar. 1, 2, 3. Ponto A tá a 3 quadradinhos do espelho. Aí tu marcaria um ponto A lá do outro lado, a 3, na mesma direção, na mesma distância. O ponto B está quantos quadradinhos do espelho aqui em cima? Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você, na mesma direção, perpendicular aqui ao espelho, você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tu marca aqui o ponto. Olha lá. O ponto C aqui, ele está 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aí tu vê aqui, olha lá. 1, 2, 3, 4. E marca o ponto C. Depois que tu marcou aqui, só vai unir esses pontos. Aí ele vai formar a imagem exatamente como tem lá, olha. Então, assim que a gente faz a imagem de um corpo extenso. A gente pega os pontos extremos dele, marca a distância igual do espelho. Lembra que a distância... Professor, esse slide depois o senhor vai mandar no grupo pra gente? Não sei. Vou pensar no caso de vocês. Eras, professor. Eu já mandei a apostila lá com o resumo. Esses slides são preciosos. Depois eu mando lá. Tá bom. Porque dá muito trabalho de fazer esses slides. Vamos lá. Eu quero saber se tu entendeu aí que eu expliquei. Como formar a imagem de um ponto material e como formar a imagem de um corpo extenso. Vocês entenderam aí a diferença? Entendi, professor. Tranquilo? Se for um ponto material, tu traça 2 raios em relação ao espelho, vê a reflexão deles e marca o prolongamento atrás do espelho. Se for um corpo extenso como esse, tu pega os pontos extremos dele, vê a distância correta do espelho com uma régua, e aí você faz esses pontos lá atrás, depois faz só unir eles. E aí tu tens uma imagem como ela deve aparecer de um corpo extenso no espelho. Tá bom? Vamos lá. Tá aqui o exemplo, olha lá. Um espelho plano não inverte a imagem, mas troca a direita pela esquerda. Vocês já observaram isso, né? Se você está na frente do espelho, se você levantar a mão direita, a tua imagem lá no espelho levanta a mão esquerda. Verdade, eu queria saber por quê. Como refletir um espelho de frente para o outro, vai embora, né? Infinito. É para isso que tem a nossa aula, tu vai aprender isso hoje aqui. Então, essa característica aqui é chamada de enantiomorfa, ou seja, formas inversas. Só que ela não inverte de cabeça para baixo, ela inverte a direita pela esquerda, tá? Então, a imagem não fica invertida de cabeça para baixo, ela fica invertida lateralmente, é uma reversão lateral, tá? Então, se, por exemplo, tiver uma plaquinha escrito planeta, na frente do espelho vai aparecer escrito dessa forma. Isso cai na prova do vestibular, tá? E é bem fácil, o aluno pensa que isso é difícil, né? É fácil. Se cair numa prova, uma palavra escrita de uma maneira, como é que tu vai saber como escrever essa palavra ao contrário? Como apareceria no espelho? Tu pega a folha e vira ela de costa. Quando tu vira a folha de costa, olha pela costa dela, dá para ver a palavra escrita ao contrário, exatamente como ela deve aparecer lá no espelho. Tá? Tudo bem? Então, essa característica chama-se enantiomorfismo. Aqui, olha, meu amigo, ele está na frente de um espelho, e aí ele vai apontar o braço esquerdo para o espelho. Repare que a imagem dele lá levanta o braço o quê? Direito, né? Isso acontece com a gente aí, tá? Então, essa característica chama-se enantiomorfa, tá? A imagem, ela é virtual porque o objeto é real. Eu falei isso agora há pouco para vocês. Objeto real forma imagem virtual, tá? Se a imagem sair do espelho, não vai ficar com medo, né? Aí seríamos uma imagem real, porque ela estaria aqui fora. Toda vez que a imagem estiver lá atrás do espelho, ela é virtual.
Se ela estiver na frente do espelho, ela vai ser chamada de imagem real, tá? Tudo bem? Mas aí o objeto teria que ser virtual. Vamos lá. Aí esse rapaz está na frente do espelho com uma camisa escrito ela, né? Olha como aparece a imagem dele lá no espelho. Escrito ao contrário. Então, vamos lá. Quais são as características da imagem de um objeto quando está na frente de um espelho plano? Ela é virtual porque ela está atrás do espelho. Ela é direita porque a gente não fica de cabeça para baixo. E o tamanho da imagem é igual, né? Vocês já perceberam que nosso tamanho é o mesmo tamanho que aparece da imagem lá, tá? Esse não é o espelho de maquiagem das meninas, que o rosto aparece maior, aquele espelho que tem na ótica, não é, que tem em garagem, a gente ainda vai estudar aqueles espelhos. Aqueles espelhos são curvos, né? Espelho côncavo, espelho convexo. A gente vai estudar na próxima aula isso aí, tá? Mas aqui, eu estou falando de espelho plano, então a imagem deve ser do mesmo tamanho do objeto. Uma pessoa de 1,80 m na frente do espelho vai formar uma imagem de 1,80 m lá atrás do espelho, tá? Então, a característica, ela é virtual, ela é direita, ela é igual. Tudo bem? Ou seja, a mesma altura aí. E ela é enantiomorfa. O que é enantiomorfa, professor? É que troca a direita pela esquerda lá. Ela aparece escrita ao contrário. Tá claro isso aí, gente? Sim. Tranquilo? Sim. E mais aí? Os outros não falam? Não, só esses dois que falam, né? Deu para entender aí? Deu. Deu pra entender. Mais ou menos. Mais ou menos. Pega um espelho plano, te olha na frente dele, você vai ver que o seu tamanho é o mesmo, então é igual. Você aparece direito, eu estou falando de espelho plano, tá? Não é espelho. Se tu entra lá na loja, tem alguém querendo entrar. Eu autorizei pelo meu celular, não sei se a pessoa entrou aí, vamos ver. Vê se a pessoa entrou aí. Entrou, tá aí. 12 apareceu. Beleza. Então, galera, imagem virtual, direita, igual. Tá? Vamos continuar. Enantiomorfo. E aqui tá aqui, a distância da pessoa para o espelho. É a mesma distância, é D, olha lá. Esse D. Se tu tiver a 1 metro do espelho, a tua imagem está a 1 metro lá atrás. Se tu te afastar mais 1 metro, você ficará a 2 metros de distância do espelho. A tua imagem vai se afastar lá atrás, vai ficar 2 metros também. Então, sempre a distância do objeto para o espelho é igual à distância da imagem para o espelho. Aí, uma xícara na frente do espelho escrito óptica. Ela aparece dessa forma aí, olha lá. Vocês já viram, galera, que a ambulância, ela está escrita ao contrário lá, na frente dela? Alguém já viu? Já, eu sempre me perguntei por que disso. Sempre te perguntou, né? Será que o cara fez errado lá, não estava prestando atenção no serviço dele? Por quê? Alguém sabe me dizer aí? Porque quando olhar no retrovisor do carro, tipo, se for uma emergência, vai aparecer certo a palavra? Perfeito. No espelho ele não troca a direita pela esquerda, então tu tá vindo aqui no teu carro. Aí tu olha no retrovisor, essa palavra aí, o teu espelho vai corrigir. Então para ti vai aparecer escrito normal, ambulância. É por isso que é escrito essa mas forma. infelizmente algumas pessoas não percebem isso. Não percebe e não respeitam. Aí o cara tem que ligar a sirene. Ser ignorante também. Liga a sirene, buzina pro cara sair da frente. Porque eles têm prioridade. Ambulância e carro de polícia, né? No trânsito eles têm que abrir para eles. A ambulância ainda tem calma, né? Professor, para a Luísa tá mudo, ela não tá conseguindo escutar. Ela não tá, então o problema é... Eu acho que ela tem que sair e entrar ao mesmo tempo. Ela tem que sair e entrar de novo. Porque tá todo mundo me ouvindo bem aí, né? Acho que o problema é não coisa dela, então, né? Sim. E eu tô lhe ouvindo. Pois é, pede pra ela sair e entrar de novo, pra ver. O meu tava assim também, tava conseguindo ver e nem escutar. Eu saí e entrei, agora tô conseguindo escutar e ver. Beleza. Então, pede aí pra doutora fazer isso aí. Luísa, é? A Luísa. Cadê a Luísa? Consegue ouvir, Luísa, ou não? Consegue ouvir, Luísa? Responda aí pra nós. Não tô escutando.
Eu acho que quando ela voltar, ela não precisa mais pedir autorização, né? Acho que já entra. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou esperar aqui se ela vai conseguir aqui. Nossa amiga Luísa. Jane. Não foi, já entrou outra pessoa que não era Luísa. Jamie. A Luísa já tá aí de novo. Já a professora já entrou. Consegue ouvir, Luísa? Agora, não te falei? Agora eu consigo. Tá aí, olha. Pô, legal. Então vamos lá. Qualquer problema, fala aí. Essa voz enjoativa da Luísa. E Luísa, o que você perdeu, você pode assistir depois de novo, desde o início, tá? Eu vou postar hoje à noite no YouTube. Porque demora um pouquinho para baixar a aula, então não é instantâneo não, tá? Vamos continuar, doutores. A pergunta que eu fiz aqui para a galera foi a seguinte: por que a ambulância está escrito o contrário, né? Aí é porque a pessoa que vem no carro na frente, ela vai olhar pelo espelho plano dela, no retrovisor, e aí o espelho corrige, troca a direita pela esquerda. Então a ambulância tem que ser escrito dessa forma aí, tá? Pode cair na prova de vocês. Campo visual de um espelho, galera. O que é o campo visual? É a área que tu consegue ver com o teu espelho. Dá uma olhada aí, tá? Então eu tô vindo aqui no meu carro, eu olho no retrovisor, tô vendo essa parte aqui atrás, olha, de mim, né? Não dá para ver toda a rua, dá para ver uma parte. Então essa parte que eu consigo ver através de um espelho é chamado de campo visual. Tem questão para vocês fazerem disso, a gente vai fazer uma dessa. Então vamos ver como é que a gente acha esse campo visual, olha lá. Então, por exemplo, eu tenho esse observador aqui, ó, aqui em cima, tá? Esse cara aqui. E tem um espelho daqui para cá. Olha aqui. Vocês estão enxergando o espelho plano deitado aqui? Eu quero saber se esse cara aqui olhar para o espelho, quais pontos ele pode ver aqui? O que ele pode ver aqui? Como é que a gente faz para saber o campo visual? Porque não vai vir esse desenho na tua prova, não. Tudo vai ter que construir. Então, a gente faz o seguinte. Se esse cara aqui, ele está a uma distância D do espelho, distância D pode ter qualquer valor, tá? 1 metro, meio metro, distância que tu quiser. Tu vais traçar uma linha aqui imaginária, que é essa linha pontilhada, até atrás do espelho, mas não é na direção do espelho. Repara que o espelho está para cá para frente. Então, se o espelho não for comprido o suficiente para passar por aqui, por baixo do olho do homem, não interessa. Tu faz só uma pontilhada aqui, e essa linha ela tem que formar 90 graus com essa direção, tá? O que eu quero dizer para ti é que não é para te traçar essa linha para cá, ela tem que ser para baixo reta, independente se o espelho está aqui embaixo ou não. Aí você vai traçar essa linha aqui, e embaixo só vai parar quando estiver na mesma distância que o olho está lá em cima. Então, se o olho está a 1 metro, faz o desenho de um olho lá do outro lado a 1 metro, tá? E a partir desse olho atrás do espelho, tu vai traçar 2 linhas que vão tangenciar os extremos do espelho aqui. Essas 2 linhas aqui, olha lá, que eu estou acompanhando aqui para vocês verem, tá? Então, primeiro passo, a gente representa a imagem do olho lá do outro lado, mas não na direção do espelho, tem que ser na direção exatamente abaixo do olho aqui, perpendicular. A partir da imagem lá, tu traça 2 linhas que vão atravessar os extremos do espelho. E aí, essa região do meio que ficar entre essas 2 linhas é chamada de campo visual. Ou seja, se tiverem os pontos aqui, olha lá, ponto A, bem aqui, uma questão, ele vai te dar isso aqui, ó. Ele não vai te dar esse desenho, ele vai te dar o que eu estou falando aqui. Ponto B bem aqui, ponto C aqui, ponto D aqui, ponto E aqui, olha lá. Então, não vai ter essa parte aqui de baixo que a gente desenhou, só vai ter o espelho, o olho do homem aqui, e esses pontos aqui, esses 5 pontos aqui, olha lá. A, B, C, D e E. Aí ele pergunta para ti numa prova de vestibular, esse observador, ele pode ver quais pontos aí? Só que tu não tens esse desenho do campo visual, só tem o espelho aqui, então tu tem que traçar o campo visual aqui, e aí, olhando agora o campo visual, qual desses 5 pontos estão dentro do espelho aí? Do campo visual do B, espelho? C e D.
Isso. Então, numa prova, tu ia marcar a alternativa B, C e D. Mas não vai vir assim, já vai vir o desenho daqui dentro? Não, vai vir o desenho, mas não vai ter essas linhas traçadas aqui, não. Vai vir só o desenho do olho do homem, do espelho aqui embaixo e dos pontos. Aí tu tem que traçar o campo visual. Isso aqui, ó, tudo vai ser feito pelo aluno, isso aqui, ó. Isso aqui é você que tem que fazer. E aí o que cair aqui dentro vai poder ser visto. É isso que acontece aí na tua casa. Quando tu olha pro espelho que tá na parede, tu não vê a casa toda, tu vê só uma parte, né? Então, repare que esse campo visual, ele depende da posição que o olho do homem está, do tamanho do espelho. É claro que um espelho grande dá para ver uma área maior, né? Óbvio. Tá? Então, esse campo visual, ele depende da posição que o olho está e do tamanho do espelho também. Tá? Todo mundo entendeu aí como montar o campo visual? Porque a gente vai fazer uma questão depois. Acho que eu entendi, professor. Isso. E o restante da galera aí? Mais ou menos. Mais ou menos. A gente vai fazer uma questão, vai ficar mais claro, tá bom? Pode ser? Ok. Então, vamos lá. Pode. Aqui, ó. E se o olho tivesse, aqui outro exemplo, se o olho estiver em cima do espelho, aí sim, tudo bem. Aí tu traça o normal lá atrás. A partir da imagem aqui, tu traça duas linhas que vão tangenciar o espelho. O que cair aqui dentro, ele vai poder ver olhando para o espelho. Vai estar dentro do campo visual, nessa área aqui, ó. Tá? O que estiver fora dessa área, para cá, ele não vai enxergar. Ele só vai enxergar o que está dentro dessa região. Deu para entender aí? Sim, professor. Meu Deus, tá rolando um bailão aí, meu. Rapaz. Alô, funkeiros de plantão? É um vizinho que eu tenho aqui que tá botando esse som aí, olha. Vai encher o saco aqui no final da nossa aula. Joga água fria nele, no instante. À vontade. Eu dou vontade de jogar água. Ou melhor, esquenta a água bastante, depois joga. Estou para fazer isso. Então vamos lá. Meu Deus. O pessoal pensa até que é aqui em casa, né? É porque eles são tão... Eu tô O para Antônio ter tá uma com ideia. o microfone ligado. Quem tá com o microfone, desligue. Para você ter uma ideia, como esse pessoal é escandaloso, eu tô no quarto andar aqui do prédio que eu moro, isso é lá embaixo. Na casa vizinha. O cara tá gritando lá de baixo e vocês estão ouvindo aí. Então, vamos lá. É só jogar água, ninguém vai ver. Vou jogar pedra. Tá Já. lavando roupa. Vamos lá, galera. Entenderam o campo visual? Mais ou menos. Sim. Mais ou menos. Vamos ver. Associação de espelho. Alguém perguntou isso numa aula. Eu não lembro. Tomara que essa aluna esteja aí. Foi uma aluna. Quando a gente coloca... Foi eu, da reflexão do espelho? Forma um monte de imagem, lembra? Fui eu. Você, querida. Eu falei, a gente já vai ver e tal. Tá aí, olha. Associação de espelhos, tá? Associação de espelhos. Quando eu associo dois espelhos, e aí eu coloco um objeto entre eles, esse objeto forma várias imagens lá. Como vocês estão vendo nesse desenho aí, tá? É possível a gente calcular a quantidade de imagens que vai formar por meio de uma fórmula, tá? E é bem simples a fórmula aí. Então, você pode pegar dois espelhos aí desses que vende na feira, né, e montar esse experimento. Se a gente tivesse tendo aula presencial, eu ia pedir para você fazer esse experimento e ia te dar 3 pontos para te fazer. Sempre eu faço isso lá nas aulas. Louco. Pode fazer em casa, professor, não se preocupe. Pode fazer em casa, professor. Vai ganhar e manda foto, né? É babado. Professor. Sim, Vai simples aí, um espelho desse aí numa loja de 3 pontos. R$1,99. Essa loja de R$3, o cara compra 2 espelhinhos desse. É verdade, R$3, R$4. É barato isso aí. Aí, olha só. Nem precisa, minha casa é cheia de espelho. Então, pronto. Olha aí, filhona. Quando tu associa esses espelhos, a quantidade de imagens que está sendo formada aqui, ela vai depender do ângulo que esses dois espelhos estão formando. Quanto menor o ângulo, mais imagens aparecem. É por isso que quando tu coloca um espelho de frente para o outro, formam-se infinitas imagens, né? Várias reflexões lá. Tá? Então, aí está a fórmula que a gente usa para calcular quantas imagens aparecem. Tá? Então, repara aí. N é o número de imagens que eu quero calcular, que vão aparecer lá. É igual a 360 sobre alfa menos 1. Adivinha quem é esse alfa aí? É o ângulo entre quem? Esse alfa aí. É o ângulo entre quem, galera?
É o ângulo entre os dois espelhos. Quantos ângulos? E professor, deixa eu lhe perguntar, tipo, Diga. quando a gente aponta a câmera do celular pro espelho, por que não dá essa ilusão aí, como Não dá o senhor essa tá ilusão. explicando? Sim, é porque depende se a tua câmera estiver ligado pro outro lado. Eu creio que dá sim, não dá? Eu acho que dá. Dá Tá, sim, o só senhor que você tem que tá falando ligar da aqui frontal, na não Isso que eu ia falar. a Tem que ser frontal eu acho câmera que sim. Tem que ser a câmera frontal, faz o teste. Eu creio que dá sim, porque a câmera frontal filma o que está na frente, então se botar na frente do espelho vai acontecer, com certeza. Tá? Esse ângulo aí, ele é o ângulo formado entre os dois espelhos. Então essa relação vale de duas maneiras aqui, olha lá. Tem uma observação que eu tenho que mostrar para vocês aqui. Aqui é a fórmula. N é igual a 360 sobre alfa menos 1. Né? Se essa divisão aqui, eu vou te dar o ângulo, não te preocupa que esse alfa na questão o cara vai dar, se é 30 graus, se é 60 graus, se é 45. Só que tem que ser um número que dê uma divisão exata do 360, ou seja, ele tem que ser múltiplo desse 360. Né? Tá? Ele tem que ser múltiplo desse cara aqui. Então, tem uma observação aqui. Quando 360 sobre alfa for um número par, ele vale para qualquer posição que tu coloque o objeto lá. Qualquer posição que tu coloque. Mas quando esse 360 sobre alfa der um número ímpar, por exemplo, 3, 5, 7, essa relação só vai valer se esse objeto estiver no plano bissetor do ângulo. O que é plano bissetor? Sempre alguém me pergunta, galera. Está aqui o espelho, presta atenção. Está aqui o ângulo alfa, né? Está aqui os dois espelhos. Ó. Esse aqui é um espelho 1, vou chamar de E1. E está aqui outro espelho, que chamo de E2. Tá? Desculpa a minha letra, mas dá para entender. São dois espelhos. Aí tem uma linha imaginária, um plano imaginário que vai cortar esse ângulo exatamente no meio. Então imagina que ele forma um plano, que a gente chama de plano bissetor, divide o ângulo no meio. Se essa relação aqui for ímpar, só vale se o objeto estiver em cima dessa linha aqui, ó. Se essa relação aqui for par, qualquer lugar que tu bote o objeto aqui vai ser válido dessa fórmula aí. Vocês entenderam a diferença? Toda vez que 360 sobre alfa der um número par, não interessa onde tu vai botar o objeto. Sempre o número de imagens vai ser dado por essa fórmula. Mas quando essa relação der um número ímpar, essa fórmula não vai valer se o cara não estiver em cima dessa linha que divide o ângulo aqui ao meio. Tá? Ela tem que estar no plano bissetor, que é essa linha aqui. Deu para entender, galera? Sim. Sim ou não? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Hein, galera? Então, Sim, professor, estamos. Sim, professor. Sim, a gente tá ouvindo. Tá. Entendeu aí, né? Sim. Desliga aí o microfone aí. Vamos fazer um exercício aí. Uma questão. Dá uma olhada nessa questão aí. acho que é a C, professor. C. Já fez aí rapidinho, foi? Vamos lá. Um objeto está a 10 centímetros na frente de um espelho plano. Um observador se posiciona a 40 centímetros do espelho e seus olhos se encontram na mesma altura do objeto. Tá? Calcule a distância em centímetros entre a imagem do objeto formada pelo espelho e o observador. O colega aí falou que é letra C, 50. Então, olha como é fácil isso aqui. Tá aqui o espelho, tá? Espelho plano a gente representa assim. Aí tem um objeto que está a 10 centímetros da frente do espelho. Vamos chamar esse objeto de uma bolinha aqui. Tá bom?
Tá aqui o objeto. Vou chamar de O. Pode ser? Se esse objeto está a 10 centímetros do espelho, vocês concordam comigo, pelo que a gente viu na aula de hoje, que a imagem dele vai se formar 10 centímetros aqui atrás? Vamos lá. Letra A. Sim. Então, a imagem do objeto está a 10 lá atrás. Certo ou não, galera? Certo. Só meu desenho que não tá legal aqui. Eu tenho que comprar aquela mesa digitalizadora, gastar mais dinheiro. Eu gastei 400 nessa câmera aqui, vou gastar mais 400 nessa mesa aí. Para dar aula para vocês. Vamos lá. Então, se o objeto está a 10, a imagem está a 10 aqui. Mas ele disse o seguinte, o observador está a 40 centímetros do espelho. Seus olhos se encontram na mesma altura do objeto. Então, tem um cara aqui atrás do objeto olhando para o espelho, olha lá. A distância desse cara para o espelho é 40. Tá? Agora, leia aí a pergunta. Calcule a distância em centímetros entre a imagem do objeto formada pelo espelho e o observador. A imagem não está aqui? Sim ou não? Atrás do espelho, 10 centímetros. E o olho do homem está a quanto de distância lá na frente? 40. Então, quanto é a distância do olho do homem para a imagem aqui atrás? Essa é a pergunta do cara aí. Entendi. Calcule a distância entre a imagem formada pelo espelho e o observador. 60 centímetros, professor. Quanto? É letra E, 60. Não, é 50. Como assim? 50 é dele. Olha o desenho aí. 40 mais 10. O homem não está 40 na frente do espelho. Ah, é verdade. Entendi, E a imagem não está 10 lá atrás. Porque vocês querem somar esse 10 aqui. Mas esse 10 aqui, que vocês estão somando, ele está dentro dos 40, porque ele está na frente. Entendi. Então, daqui para cá não é 40, filhão. Daqui Sim. para cá não é mais 10. É. Então dá 50. Verdade. Ah, tá. Olha aí, você uma prova vai dar pegadinha aí. É essa pegadinha filha da mãe, velho. É, espelho plano. Deus Olha o lá. livre, se não é nem eu, hein? Olha aí, filhote. A distância é 30 mais 10 mais 10, é 50, né? Porque o homem está a 30 centímetros atrás do objeto, mais 10 do objeto para o espelho, mais 10 para a imagem. Todo mundo entendeu aí, filhote? Sim. Sim. Essa questão está na apostila de vocês, que é para vocês resolverem para mim. Eu já estou te dando a resposta aí. Vamos ver a questão 2. Olha lá. Nas ambulâncias, a palavra gravada no capô, acho que ele queria escrever capô, acho aqui. Parte superior da frente da carroceria de um veículo é escrita ao contrário, para que o motorista que estiver à sua frente possa vê-la pelo retrovisor de forma direta ou direita. O escrito na ambulância, vendo diretamente no veículo, será. Então, eu quero que tu me diga como é que está escrito lá na ambulância. Não é como tu vê no retrovisor. A pergunta do cara é quando tu olha direto para a ambulância, como é que está escrito lá. Letra C. Letra C. Letra C, é o contrário. Tem gente que quer marcar essa letra D, né? Mas repara que a letra D é de cabeça para baixo. Tá de cabeça para baixo. O espelho plano, ele não inverte de cabeça para baixo, ele só inverte lateralmente. Então, a resposta aí seria a letra C. Tá difícil isso? Não, tá Não. fácil. Até então, né? Já então, já estão É, gostando. só algumas continhas que confundem, mas... Umas pegadinhas que eu posso colocar, né? Não faça isso. Não faça isso. Vamos ver se vocês aprenderam sobre campo visual, filhotes. Dá uma olhada aí. Permitir. Vamos ver se aparece mais alguém para entrar na sala. Campo visual, dá uma lida nessa questão e me diz a resposta. A figura abaixo mostra um espelho retrovisor, tá? Espelho retrovisor, tá bem pequeno aí, ó. Espelho retrovisor aqui onde eu vou passar a seta aí, ó. Peraí. Bem aqui o espelho retrovisor. Isso aqui, ó. Espelho retrovisor de um espelho plano na lateral esquerda de um carro. O espelho está disposto verticalmente e a altura do seu centro coincide com a altura dos olhos do motorista. Os pontos da figura pertencem a um plano horizontal que passa pelo centro do espelho. Nesse caso, os pontos que podem ser vistos pelo motorista são quais? Aí tu tens aí os pontos, olha lá. Ponto 1 aqui, ponto 1, ponto 2,
ponto 3, exatamente como eu falei para ti que cai na prova. Olha qual foi o vestibular que caiu aí, na Unicamp, que é um vestibular de muita tradição, muito respeitado, né? Lá em São Paulo. Aí caiu aqui, ó. Se esse motor olhar para esse espelho plano, quais desses pontos é que ele pode ver? Lembra que eu falei como é que a gente faz? A gente pega o olho da pessoa, traça uma linha reta, perpendicular ao espelho, na direção que está o olho aqui do cara, com a mesma distância. Olha, se esse cara está essa distância aqui, X, traça aqui atrás um X também, olha lá. E a partir daqui desse ponto, tu vai traçar duas linhas que vão tangenciar o espelho. O que cair aqui dentro dessas duas linhas, o cara vai poder ver, vai estar dentro do campo visual dele. O que cair aqui fora, ele não pode ver, ou seja, ele vai poder ver o 1, o 2, o 5 e o 9, tá vendo aí? Sim. Vocês conseguem ver aí no computador de vocês o número aí ou tá muito pequeno? Dá pra entender, professor. Dá pra entender, sim. Mas eu vou te mostrar aqui a resposta, olha lá. A resposta seria a letra C, né? 1, 2, 1, 5 e 9, certo? Certo. Mas tem aqui ela melhor, acho que aqui essa imagem tá melhor, olha lá. Tá. Volta aqui. Então, do jeito que eu fiz lá, ó, os olhos do motorista, aí a distância dele para o espelho. Repara que essa distância não é para te traçar na direção do espelho. Tu coloca, não te preocupa. Traça só uma linha aqui imaginária, até alcançar aqui a direção que o motorista está. E a partir daqui tu traça uma linha perpendicular a essa. Para quando estiver na mesma distância. Repara que a distância da pessoa para o espelho tem que ser igual à distância da imagem para o espelho lá atrás. A partir desse ponto atrás, tu traça duas linhas retas com uma régua, e aí o que cair aqui dentro, ele vai poder ver. Vai estar dentro do campo visual. Então seria o ponto 1, ponto 2, o ponto 5 e o ponto 9. Tá claro isso, galera? Sim, professor. Cadê a menina que entendeu mais ou menos ainda agora? Vê se ela melhorou aí com esse exemplo, ainda tá pegando. Melhorou aí? Professor, eu entendi menos também. Tá Mas babado, professor, a entendi. explicação. Quer dizer que ela não entendeu. É isso que ela quis dizer. Vai quis dizer o quê? Que foi? Não entendi, mas estou compreendendo. Como é isso? Não entendi, mas estou compreendendo. É isso aí, professor. Não entendi muito, mas eu estou compreendendo. Ela tá escutando, mas ela não tá entendendo nada. Ela tá escutando? Não, eu tô compreendendo, Tá só que eu não compreendendo. entendi muito. É isso aí. Tá. Vou passar outra para ti depois, tá? Não se afobe. A apostila Tá tem bom. o disciplinário. Olha só essa questão aí. Teórica também. O dono de uma loja contratou um profissional para fazer uma pequena ampliação das suas prateleiras de exposição de calçados. O arquiteto, porém, olha, tem um tracinho aqui, tem uns acentos aqui, quando eu passo para cá para os lados sumiram, tá? Mas não é erro meu, não. O arquiteto, porém, vendo que o espaço disponível, aqui saiu, para o crescimento era escasso e desejando melhorar o resultado final da obra, sugeriu que fosse colocado um espelho na parede. Então, ele quer parecer a sapataria dele mais ampla, só que não tem espaço. As pessoas fazem isso. Eu estou para fazer isso na sala aqui do meu apartamento, cheio de espelho aqui. Quando a gente bota espelho, quem entra parece que vê maior, né? Essa que foi a ideia aí do cara, do arquiteto. O arquiteto, porém, vendo que o espaço disponível para o crescimento era escasso, o que foi que ele fez? Desejando melhorar o resultado final da obra, sugeriu que fosse colocado também um espelho na parede, conforme mostra a foto. O cara botou o espelho lá. Aí olha lá a pergunta dele para vocês. A respeito do efeito conseguido, correto afirmar que... Vai olhando aí as respostas e me diz qual é. Ainda tem mais lá no outro slide, que é a D e a C. A D e a E. Dá uma olhada aí. A letra C, professor. Por que não é a letra A? Porque ele fala em espelho convexo. A gente nem estudou. Tem que ser o espelho plano. É a letra C. Porque os outros distorcem a imagem. Espelho convexo. O espelho convexo é aquele que tem no ônibus, que dá para ver tudo, só que em tamanho pequeno. É aquele que tem em loja, que tem na farmácia. E ele distorce, né? Ele distorce, ele bota menor a imagem,
Mas a vantagem dele é que dá para ver a farmácia toda. Então, se o cara entrar lá para roubar, né, botar um choquito no bolso, dá para ver, né? Então, a mesma coisa no ônibus, dá para o motorista ver quem está descendo lá atrás. Então, o espelho convexo, ele amplia. A gente vai estudar na próxima aula. Tá? A resposta seria a letra C. Para o efeito desejado, o arquiteto foi colocar no espelho plano, pois esse fornece uma imagem simétrica do objeto em relação ao espelho. Ainda tinha mais alternativa. Ah, não. Só assim, né? Para o efeito desejado, aqui a resposta. Foi colocado no espelho plano. Resposta, letra C. Tá aqui as outras, olha. Eu até botei errado aqui, ó. Alternativa D e alternativa E. Alternativa D diz, os tênis estão posicionados perpendicularmente ao espelho, apareceria com o triplo de imagem. Nada a ver, né? Aparece a mesma quantidade. Só aparece mais imagens se tu associar vários espelhos. Letra E, tá errada por quê, professor? O espelho plano causa a sensação de que o ambiente está maior. Não, o espelho plano, ele causa a imagem assimétrica do mesmo tamanho. Tá? Sim. Então, seria a letra C, a resposta aqui, ó. Para o efeito desejado pelo arquiteto, foi colocado em espelho plano, pois esse fornece uma imagem simétrica. Vamos fazer mais essa daqui. Dá uma olhada aí. Olha lá. Uma pequena lâmpada, não é nem uma lâmpada, isso é uma vela, né? Uma pequena lâmpada encontra-se acesa em frente a um espelho plano, como ilustra as figuras. Assinale a alternativa que representa como os raios de luz incidentes são refletidos. Tá? Lembra lá do início da nossa aula que eu falei que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de inflexão? Tem que traçar uma linha normal. Tá? Então, eu quero saber como seria a reflexão correta aí. Na letra A, na letra B, na letra C ou na letra D? Eu acho que é a letra A. Letra A Ou tá A mais ou a perto, C. né? Sim, A letra- tamanho. Tá mais para a letra A. Aqui, olha, se letra traçar A. normal aqui, tu vai ver exatamente que ela divide esse ângulo em dois. Iguais. Tá? Esse daqui, repara que ela tá refletindo reto. Então tá totalmente errada essa É reflexão. a A, aqui. professor. Qual é a resposta? Letra A. É a A. A Maria tá Aí. inteligente. É. Tô gostando de ver, olha, não estão errando nenhuma. Só quando quer. Não estão errando nenhuma, né? Verdade, Laura. O negócio tá bom aí. E aí, deu para entender aí? Às vezes, só quando eu quero. Deu para entender, filhotes? Começar a andar mais com Laura, hein? A Sim, apostila é que porque você eu comecei a andar mais com Laura. Aí tem mais questões lá, olha, tem 7, 8. Eu resolvi só essas 5 aqui para vocês. Então tem mais. Vocês vão me entregar as 10 resolvidas daqui a uma semana. Não tem problema se eu quiser resolver tudo. Pode Se eu quiser- deixar, professor. Da próxima vez eu vou resolver todas, então. Era para ter resolvido todas, era? Era, professor. Não, Se eu tivesse resolvido todas, porque assim tu mesmo, quebra, né? né, professor? esse professor já Professor resolveu engraçado. tudo que eu vou fazer, então. Não vou fazer nada. Então acho que vocês não gostam. Vocês preferem que vocês resolvam, né? Pode sim. Verdade. Quer dizer, não sei. Então vocês vão Deixava pegar só e- 4 questões pra gente, professor. É, O professor deixa eu- resolve. Olha, presta atenção, o professor resolve Seja as mais fáceis e deixa as mais difíceis pra gente. Não, olha, eu resolvi as 5 primeiras. Eu nem olhei se era fácil, se era difícil. Aí eu vou deixar. Porque Porque as mais estavam no final. Bora resolver só mais uma pra ver se a gente aprendeu, professor. Hein? Bora fazer o seguinte, você resolve todas, aí a gente faz, aí nada aconteceu. Ó, É, né? Tá bom. Então, a gente termina aqui. Deu para entender aí, galera, a aula? Gostaram da aula? sim, Gostei. professor. É professor, Porque eu vai sou ver. péssima em matemática. Você não Senhor vai sabia. ver. Tava bom, tava ótimo. Eu entendi. Professor, o senhor vai ver nossos Ah. nomes pelo e-mail, né? É. Eu vou ver lá quem enviou. Até hoje eu recebo da aula passada. Vocês têm uma semana para já. Ah, eu Tá tava bom. doente, professor. Agora que eu tô entrando. Mentira. E tal, e eu vou pegar com os meninos. Uma. Tu recebeu. Tava Entreguei no Mentira, Pega aí, professor, não Eduardo. acredita. Eu vou mandar o negócio do Coronavirus. médico pra ele.
Vê um colega aí teu que não estava doente, ou uma coleguinha, e vê. Já mandei tudo pra ela. Eu vou interromper a gravação aqui. Que a Professor, nossa aula aula pra